E o nosso Deus Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe o meditar de Sua palavra em nossos corações. Amém. No texto da epístola indicada para hoje, eu selecionei um versículo para nós conversarmos sobre ele, e o versículo é de 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9, e vamos falar em conjunto. Está na projeção, podemos fazer essa leitura em conjunto. Vamos lá? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam temporada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o texto, então, que está dentro do contexto da vida do Senhor e do seu significado. O título que está em nossa Bíblia, no capítulo 3 de 2 Pedro. O texto, ele é enfático em preparar as pessoas para o encontro com Jesus. Mas o texto, ele é direcionado para pessoas que estavam pensando em talvez desanimar de seguir a fé cristã. As pressões externas eram muito grandes. Havia uma pressão em cima daquelas pessoas que confessavam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Era uma perseguição acirrada. Às vezes era necessário inclusive mudar de cidade. Às vezes se perdia o emprego por ser cristão, e às vezes se morria por ser cristão. Então as pessoas começaram a pesar: será que compensa ou não compensa ser cristão? Ainda mais quando começaram a lembrar das promessas de Deus, aquelas promessas que falavam que Jesus estava voltando. E a dúvida começou a fazer parte do pensamento. Seria verdade tudo aquilo que nós ouvimos a respeito de Jesus? Seria verdade que Ele realmente retornaria? E dentro desse pensamento, muitos acabaram desistindo da fé. E o texto, ele está dizendo: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam demorar. No versículo 8, então nós também lemos: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui está o fator tempo, o nosso tempo e o tempo de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Quando nós olhamos para a coroa de advento, onde temos as 4 velas vermelhas, que nos indicam a proximidade do Natal, a vela branca, Jesus, aquele que nasceu no Natal, nós também lembramos o significado que a igreja antiga dava para essas velas, uma para cada 1000 anos de espera. Ao todo, 4000 anos esperando o nascimento de Jesus. 4000 anos para nós, mas para Deus, na eternidade, 4 dias. Queridos irmãos, quando Jesus nasceu, muitos estavam despreparados. Muitos daqueles que eram fiéis acabaram se esquecendo das promessas, acabaram duvidando, relaxando, acabaram se perdendo. O texto diz: não retarda ao Senhor a sua promessa. Os cristãos que pesavam se compensavam ou não servir a Deus, começaram a viver um dilema: será que realmente tudo aquilo que foi dito é verdade? E é interessante que o texto continua dizendo pelo contrário: Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui nós entendemos que está aquilo que chamamos de oportunidade. É a oportunidade que Deus está nos dando. Oportunidades vêm e vão, não é verdade?
Nós sabemos o que é a oportunidade. Nem sempre conseguimos aproveitar todas. Às vezes a gente perde a oportunidade. E essa oportunidade é a oportunidade da salvação. Nós também chamamos do tempo da graça. É o tempo em que o Evangelho está sendo anunciado. É o tempo em que cada um é chamado para o arrependimento. É o momento em que todos nós somos convocados para realmente focarmos nas coisas que realmente importam. E oportunidade é assim. As oportunidades passam. E então eu fiquei pensando em oportunidades e lembrei do Evangelho que narrou a história das 10 virgens, das 10 moças que estavam esperando o noivo. 5, diz o texto bíblico, eram prudentes porque tinham combustível de reserva, eram prudentes porque estavam preparadas, e 5 eram nécias, eram tolas porque estavam despreparadas. E de repente, quando elas perceberam, as lamparinas estavam se apagando, houve um certo desespero. Porém, as prudentes, que tinham reserva, não se desesperaram porque estavam preparadas. Mas aquelas que não tinham o combustível reserva, elas estavam numa situação difícil. E aí pediram emprestado. E a resposta foi: se a gente der o nosso, vai voltar para todos. Então elas saíram para buscar. E de repente foi nesse tempo que chegou o noivo. E o noivo chegou. E as 5 que estavam preparadas entraram com ele. E é interessante que o texto relata que a porta se fechou. E porta é assim: a porta estava aberta por um momento, é questão de oportunidade. Se a porta está aberta, então a oportunidade está sendo oferecida. Quando o noivo fechou a porta, as 5 que chegaram depois, que perderam a oportunidade, até que tentaram, pediram, clamaram, mas a porta já estava fechada. O tempo da graça havia terminado. A oportunidade passou e elas perderam. E então eu voltei no meu pensamento para aquele momento do dilúvio, onde a graça de Deus foi oferecida muito tempo, muitos anos. E de repente Noé entrou na arca com sua família. E o que aconteceu? A porta se fechou. A chuva começou a cair. E se a gente parar e fazer bastante silêncio e imaginar, a gente começa até a ouvir os gritos de desespero daquelas pessoas que estavam agoniadas e morrendo afogadas, e clamando e pedindo: abra a porta, abra a porta. E Noé disse: olha, quem fechou essa porta não fui eu, foi Deus. A oportunidade passou. Mas naquela arca cabia muita gente, cabia mesmo. Só um se salvaram. O tempo da graça acaba quando a gente morre. Lembram da história do rico e do Lázaro, que Jesus contou? E o rico lá no inferno clamando: Senhor, me ajuda, manda Lázaro molhar aí pelo menos o seu dedo e vir aqui me refrescar, porque eu estou agoniado. Mas o que ele ouviu foi que agora não tem mais jeito. Não é que Deus não quer nos salvar, não é que o noivo era muito prepotente, não é que Deus não oferece a oportunidade da salvação.
O que acontece é que nem sempre as pessoas aproveitam a oportunidade. Hoje Deus está dando uma oportunidade para você e para mim. A graça dele, o perdão dos pecados, o próprio Cristo nos é oferecido pela palavra de Deus. Esse presente que Deus nos deu, ele é oferecido pelo batismo, pela ceia do Senhor. Mas qual não é a nossa surpresa quando observamos tantas pessoas ignorando o convite da graça, quantas pessoas rejeitando, achando que vão ter muitas oportunidades? Eu não sei quanto tempo nós teremos, eu não sei quanto tempo você tem. Hoje à tarde eu fiz um sepultamento de um bebê que viveu um dia. E o médico perguntou para a mãe: olha, a gente está ciente que de repente ele não vai sair muito bem, você não autoriza, quando ele nascer, a gente fazer um batizado de emergência? Sim. E o bebê foi batizado, a gente fez o sepultamento hoje, a oportunidade foi pouca, e aí a gente fica olhando, tem gente que tem muita oportunidade e não aproveita. O José Pedro, que é o nome do bebê, teve uma única oportunidade, foi ali, nasceu, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, com muita tranquilidade, a gente pode falar que ele está nos braços de Jesus. Quantas pessoas jogam fora as oportunidades? Por que isso? Para que isso? Para que caminhar um caminho de sofrimento? Porque tem uma hora que a porta fecha. É quando a gente morre ou quando Cristo chega. E o pior é que a gente não sabe nem quando Cristo chega, nem quando a gente vai morrer. O que fazer? Aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Hoje é mais um. 2014 está acabando. Deus está nos dando oportunidade em cima de oportunidade. O que você tem feito com essas oportunidades? O texto diz que Deus, não querendo que nenhum pereça. Aí eu me lembrei do Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Essa vida só Jesus pode dar. No ano em que a igreja está falando, vou viver e anunciar aquilo que o Senhor tem feito na vida a partir da graça de Deus, convém olharmos para essa graça e valorizarmos. Graça que é estendida, que é oferecida, e que as portas estão abertas, e que nós podemos aproveitar. Como pastor, eu fico feliz quando as pessoas aproveitam as oportunidades que Deus dá. Hoje também é um dia especial, por ser o dia da Bíblia, e a ênfase da celebração do aniversário da Bíblia, hoje, o dia da Bíblia, é a Bíblia e a família. Oportunidades para trazer a Bíblia, o ensinamento para dentro de casa. Queridos irmãos, se não que todos cheguem ao arrependimento. Para finalizar essa mensagem, eu quero dar um destaque, que Deus não quer que nós pereçamos, mas que nós cheguemos ao arrependimento. E aqui é importante compreender o que é arrependimento, que é uma mudança de mentalidade. As pessoas, cada uma tem a sua mentalidade, e o mundo em geral tem a sua mentalidade, o seu jeito de pensar.
Mas diz a palavra de Deus: tende em vós o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Arrependimento significa olhar para nossos erros, para os nossos pecados, e não apenas sentir tristeza por causa deles, mas olharmos em fé para Cristo Jesus, que veio no primeiro Natal, que continua vindo e que voltará para nos buscar. Arrependimento é pensar diferente, é pensar como Deus pensa, e nós só vamos pensar como Deus pensa se o seu Espírito fizer parte do nosso dia a dia. E esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, ele age por meio da palavra, do batismo e da Santa Ceia. Nesse dia da Bíblia, possamos valorizar a Bíblia entre nós, em nossas casas, e que enquanto essa porta estiver aberta, a porta da salvação, a porta do céu, nós possamos entrar felizes, estar preparados para quando o noivo chegar aqui a Jesus, nós estejamos realmente tranquilos, porque nós temos combustível de reserva. A nossa fé está atenta, vigilante, a palavra de Deus está abundante em nossa vida. Nós não seremos pegos de surpresa, mas sim, nós estaremos vigiando. 4.000 anos, e quando Jesus chegou, muitos se perderam. Quando Jesus voltar agora com poder e glória, como nós estaremos? Vai depender das oportunidades, como estamos aproveitando. Vamos aproveitar? Agora é advento, o Natal está chegando, e assim queremos ficar bem pertinho do nosso Salvador Jesus, hoje e sempre, para que assim esta oportunidade da graça seja aproveitada. Amém.